A mesa perguntas e a discussões. Não sei se preferem que eu faça uma espécie de apanhado geral entre as três comunicações e coloque umas questões, ou vice-versa, como poderão. Sim, acho bem. Então devo começar por fazer um questionamento, e acho que é um questionamento comum às três comunicações, que é o que é que implica esta fórmula em Bartleby. Se esta fórmula há a possibilidade ou a impossibilidade de um ser. O que é que se cria a partir desta fórmula? Creio que a comunicação do nosso colega Ricardo Santos se coloca no meio destas duas comunicações, pois o professor Jorge Rosa vai colocar-se num extremo e vai pensar sobre a questão do autómato, da máquina, e na comunicação que eu colocaria num lado oposto de Samuel Mateus, vai pensar a possibilidade, através de uma ideia muito Foucaultiana, do cuidado de si, de uma possibilidade do ser, ou de aquilo a que a filosofia do século XX poderá abandonar o termo sujeito e passar a falar de uma subjetividade. Esta possibilidade ou impossibilidade vai estar muito presente na comunicação de Ricardo Martins, creio que sobre o problema do dispositivo, e é sobre este problema do dispositivo que, em certa medida, também atravessa todas as outras comunicações. Nesta questão, e agora para rematar, podemos falar então de duas formas. E eu creio que aqui então o Samuel e o Ricardo aproximaram-se na questão da profanação em Agamben, uma certa renúncia para uma possibilidade ou de uma subjetividade, e isso afastaria-nos então desse tal autómato, ou desses tais dispositivos que nos condicionam à ação e que nos tornam, e agora vou aqui invocar uma linguagem que não foi propriamente referida, mas que me fez recordar imenso, é a teoria deleuziana em Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, em que Deleuze vai justamente falar sobre a questão do autómato maquínico e este autómato entre o corpo esquizofrénico e o corpo paranoico, que não sei se posteriormente o professor Jorge Rosa gostaria de desenvolver, se não, mas e então abre assim a mesa para esta possibilidade ou impossibilidade através da fórmula de I would prefer not to, que é particularmente interessante porque há, e isto obviamente que também é um pensamento muito deleuziano, do qual eu sou culpado de o ter, mas que Deleuze várias vezes analisou, não só na fórmula de Bartleby, como posteriormente invoca na fórmula de Rimbaud ou na fórmula de Raymond Roussel. São certas formas da gramaticalidade, e o que é que esta literatura, o que é o poder da arte, e então aqui invoco ainda mais novamente a comunicação de Ricardo Santos, o gesto, a arte e a filosofia podem dar uma certa forma de contra estas palavras de ordem. O que é que a arte em si pode ser uma dobra, um modo de subjetividade, como Maurice Blanchot, por exemplo, pensou, na possibilidade da criação de uma subjetividade, de um ser, e então abre assim o debate. Obrigado. Se não houver mais ninguém inscrito, eu falo sobretudo para ter a oportunidade de agradecer estas quase quatro, a Bernardo foi quase, estas quatro comunicações, quatro comunicações, que eu achei muito estimulantes, muito interessantes. Fico particularmente orgulhosa de vos ter convidado. Acho que foram, de facto, intervenções muito interessantes. E colocava só uma pequena questão a cada um, está bem? Começando pela última, o Samuel falou do individualismo, depois falou do individualismo contemporâneo. Hoje, o individualismo é, aliás, eu penso que disse isso, é uma afirmação contra o excesso de estímulos, o excesso de escolha. Penso que foi um pouco isso que disse, não é? Portanto, há um excesso de escolhas. Pelo menos esta forma asquética. Esta forma de que falou, não é? E, portanto,
as pessoas preferem não ter que escolher e, portanto, preferem quase que umas em si mesmar-se, portanto, implodir sobre si próprias, outras pegar em meia dúzia de coisas e isolar-se provisoriamente, temporariamente, enfim, esses vários exemplos que falou. A questão que eu queria perguntar era como é que, relativamente ao Bartleby, como é que vê isso? Porque no caso do Bartleby não há, pelo menos tal como aparece no conto, não há um excesso de escolhas. Ele, o trabalho dele é copiar, e a certa altura é fazer cópias das cópias, verificar cópias. Esta duplicidade, esta repetição, não é um pouco diferente desse excesso de escolhas. Portanto, aquilo que eu lhe pedia era para, de facto, distinguir estas duas formas de individualismo, estas duas formas de ensinamento. No caso de Jorge, só tinha uma pergunta para lhe fazer, é quando comparou o homem com a máquina e depois falou do Bartleby. O Bartleby no fim morre. Eu perguntava-lhe se, na sua opinião, se pode dizer que a máquina morre. A máquina avaria-se, estraga-se. Para si, a palavra morte aplica-se à máquina? Era uma pergunta. E no caso do Ricardo, o Ricardo falou da leitura deleuziana do dispositivo em Foucault, e falou sobretudo das linhas de enunciação, das linhas discursivas. Mas há um outro tipo de linhas, que são as linhas da visibilidade, que o Deleuze fala nesse texto. E isso lembra muito o filme que nós vimos hoje, que o Ricardo não viu, pois não? Mas o filme que vimos ontem, não sei se viu. E no caso do Bartleby também a questão do biombo. Hoje penso que era a Inês que dizia que o biombo era ecrã, parede. Essa questão da visibilidade, não é? Para além da questão da enunciação, a questão da visibilidade. Também o dispositivo é uma forma de dar a ver. De dar a ver e de não dar a ver. Portanto, também pedia para falar desse, para além das linhas da enunciação, das linhas de visibilidade. Isto porquê? Porque eu estou a pensar que estão aqui alunos do primeiro ano que daqui por uma semana ou duas vão ler o texto do Panóptico. Não é? Está a ver porquê, não é? Está a me entender, não está? E, portanto, pronto. E de qualquer modo, o meu grande agradecimento por estarem aqui, acho que fizeram 3 intervenções muito boas. Então, começando a tentar responder, primeiro agradeço a intervenção interessante e os comentários, a questão que coloca. Efetivamente, parece haver um hiato grande entre esse individualismo das escolhas contemporâneo e a situação de Bartleby. Efetivamente, a cópia da cópia não parece conter muitas escolhas, a monotonia da sua vida não parece sugerir-nos isso. No entanto, a verdade é que ele tem sempre escolha, a escolha infinita, a escolha de estar ali ou de não estar ali. E, portanto, de certo modo, ele cansou-se de ter que escolher estar sempre ali. Apesar de estar sempre ali, naquele escritório, ele renuncia a ter que escolher estar ali ou não estar ali. Ele simplesmente quer deixar de poder escolher, e ao fazer essa decisão de deixar de poder escolher, acaba por renunciar à sua vida habitual. É verdade que a situação é diferente, se calhar não é comparável, mas o que eu queria salientar apenas é que face sempre às possibilidades de escolha que nós temos, mesmo em tarefas rotineiras, em de cumprir a tarefa ou não cumprir, ele escolhe não cumprir. Por isso é que eu acho que há intencionalidade na decisão dele, que não é um abandono de alguém melancólico e a sofrer ou depressivo, que simplesmente se abandona. Será possivelmente este excesso de individualismo que levará até à sua morte, porque ao preferir nada fazer,
ele acaba por não se alimentar. E aqui talvez Melbourne nos alerte para o perigo dos excessos. Esse perigo dos excessos é justamente o perigo que a personagem Bartleby tenta escapar ao abster-se, de certo modo, ao não preferir. Portanto, eu responderia assim. Relativamente a se a máquina morre ou não, não quer dizer que eu concorde com aquilo que vou dizer, mas há aqui uma passagem, estava à procura dela, há aqui uma passagem onde eu tive de cortar algumas coisas por uma questão de tempo, mas em que eu digo que estamos aqui alguns entre o misticismo pré-aristotélico e se quisermos, um novo misticismo pós-vital. E neste caso, se isto vier a ser publicado, haverá aqui quase certeza uma referência a um livro muito interessante do Richard Doyle justamente sobre a ideia do pós-vital, que atualmente não seria propriamente a questão destas máquinas que estão aqui no final do século XIX, mas que atualmente acaba por girar em torno da ideia de código, não é? Portanto, como se aquilo que interessasse na vida, na ideia de vida, não fosse propriamente a vida embodied, incorporada, mas sim o próprio facto de ela simplesmente materializar um código e esse código, essa combinatória de código, ser de alguma forma infinita e eterna, não é? Portanto, se raciocinarmos assim, mais uma vez, não quer dizer que eu concordo com esta discursividade, mas é uma discursividade que circula. Então a ideia da morte ou da varia são duas coisas absolutamente indiferentes entre si. É apenas uma paragem, é apenas um momento em que suspendemos um código que está a funcionar naquele organismo ou naquela máquina específica e que pode ser a qualquer momento, em teoria, resta saber se na prática, retomado num outro. Por isso, não me parece que seja assim tão importante decidir se o Bartleby se varia ou se tem uma morte física no sentido biológico. Eu vou tentar então responder à sua pergunta. Em primeiro lugar, agradeço a pergunta que fez, porque se eu tivesse conseguido, só por minha culpa que não consegui acabar a comunicação, teria sido um bocadinho mais compreensível a relação entre as tais linhas de enunciação e as linhas de visibilidade. E, em primeiro lugar, eu acho que é preciso dizer que é a forma como o Deleuze lê a filosofia do Foucault. As linhas de visibilidade seriam, quando o Deleuze se refere às linhas de visibilidade em Michel Foucault, aquilo que ele se quer referir ao modo como Foucault vai pensar a materialidade e a técnica. E indo direto então para o texto panóptico, Foucault, quando se vê confrontado com o poder, e porque ele dizia que era tinha uma expressão um bocado estranha, que dizia que era um positivista feliz, se ele era feliz ou não, isso era problema dele, mas quanto ao ser um positivista, aquilo que ele queria dizer era que não era um positivista no sentido de positivismo, mas que era um positivista porque era um filósofo, e aliás um filósofo muito problemático, que era um filósofo que era justamente criticado por nunca citar os grandes filósofos, mas porque se metia dentro de arquivos. Metia-se dentro de arquivos, a ler regulamentos, a ler livros de medicina, a ler leis e julgamentos e processos, coisas que não interessavam a ninguém, que estavam amontoadas ali num canto. E quando ele andava a fazer a pesquisa para um dos primeiros livros dele, de 63, que era o Nascimento da Clínica, ele encontrou um documento que era um conjunto de documentos que dava um corpo ao panóptico, que era uma estrutura de uma prisão. Uma estrutura de uma prisão circular, tinha uma torre no centro, e do qual toda a restante prisão se
se produzia a partir dela, que era uma torre, que permitia criar a ilusão de que cada um dos presos estava a ser vigiado, mesmo não estando. E então o preso, o detido, incorporava nele a disciplina, autodisciplinava-se, incorporava nele a ideia da vigilância, mesmo não tendo ninguém a vigiar, pensando que estava a ser vigiado, ele auto-vigiava-se assim, que é uma maneira muito produtiva de definir alguém, de vigiar. Ora, quando uma pessoa se vê de fronte a um texto, e no primeiro ano de Ciências de Comunicação vê sempre de fronte a dois textos, um é o panóptico, o outro é a obra de arte, na da Faculdade Técnica de Benjamin. Quando se vê de fronte, o Benjamin põe os problemas, mas quando se põe de fronte ao texto do panóptico, há sempre um problema, que é pensar que o panóptico é o Big Brothers, ou o panóptico é o Facebook, ou o panóptico é isto, aquilo e o outro. Ora, o que é preciso compreender é que, e por isso é que eu comecei por dizer que o Foucault era um positivista. O que Foucault queria demonstrar era, através de um exemplo de uma coisa concreta, o modo como a máquina de poder funcionava, o dispositivo, como é que o sujeito, a pessoa, a substância, o que lhe quiserem chamar, incorporava nele próprio um mecanismo do poder que, ao contrário do que uma teoria clássica do poder poderia pensar, não o restringia de fazer, não havia um guarda na torre que o proibiria de fazer algo, mas antes, não havendo guarda rigorosamente nenhum, e esta é que é a ideia curiosa, havendo um vazio absoluto no poder, o detido transformava-se ao mesmo tempo em objeto e ao mesmo tempo em sujeito, porque ele é o sujeito da ação, mas ao mesmo tempo é um objeto, porque ele exerce uma ação sobre ele próprio, e era a ação de vigilância e de disciplina, ele autodisciplinava-se. Ora, o que é que isto tem a ver com a questão da visibilidade? Quando, e por exemplo, do Basco, que estava escondido, ou que não estava escondido, tinha sempre aquele bioma, ou então, de ontem, do filme do Beckett, do personagem que se deixava filmar, ou não se deixava filmar, ou outro ditador da Roménia que tinha restrições de como é que devia ser filmado. Essa questão tem a ver com uma outra, que é a opção que existe no Ocidente com o olhar e com a evidência do olhar. E que a ideia, normalmente no Ocidente, desde há muito tempo, desde os gregos, que elevou-se o olhar ao primeiro dos sentidos, devido a esta questão da evidência. Quando se olha para o texto do panóptico e se associa ao panóptico ao Big Brother, ao programa, ao concurso de televisão, e ao Facebook, aquilo a que se está a associar, mesmo que seja inconsciente e que depois, normalmente, o professor encaminha o aluno nesse sentido, aquilo a que normalmente depois os alunos pensam é que o panóptico são os média. Porquê? Porque os média hoje é que gerem a visibilidade. Os média é que hoje fazem aparecer qualquer coisa. E, portanto, isto é dizer, os média criam acontecimentos. E, normalmente, quando se fala no criar acontecimentos, normalmente aquilo que os alunos de Ciências de Comunicação leem, já todos leram de certeza, é o texto do professor Adriano Duarte Rodrigues, que se chama, não me lembro do nome, do acontecimento, acho eu, ou performatividade do acontecimento, eu não me lembro do nome, peço desculpa. Que está na RCL sobre o jornalismo. O texto dos meta-acontecimentos, não é? É exatamente, o texto dos meta-acontecimentos que está naquele volume do professor Traquina e na RCL. Quer dizer que os médias criam acontecimentos, quer dizer que os médias dão visibilidade a alguma coisa e que só dando visibilidade a essa própria coisa é que essa coisa existe. Portanto, e ela é que é efetivada. Quer isto dizer que a realidade, aquilo a que nós nos associamos como sendo real, ou a realidade, é aquilo que é efetivado. É aquilo sobre o qual tem um efeito sobre a realidade e que nós tentamos apropriar. Os média são hoje a estrutura, ou o dispositivo, melhor dito, que
que gerem essa produção do acontecimento e geram a produção da realidade. O que quer dizer? Que os médias são hoje o dispositivo por excelência, um dispositivo técnico, e aqui o Agamben é perfeitamente coxo, o Agamben não percebe isto, é incapaz de perceber. Quer isto dizer que hoje em dia o dispositivo, e era nesse sentido que o Foucault ia à maneira do Heidegger, quer dizer que hoje o dispositivo, que anteriormente era teológico, a tal questão da economia, e a economia era, eu não cheguei a explicar isso, a economia era um modo como na Marie-José Monzin, a economia é a economia da imagem, quer dizer que o governo dos homens era um governo feito a partir das imagens, muito simplesmente. Para pintar um quadro no Renascimento, esse quadro era sempre textualizável. Quer isto dizer que a pintura era uma pintura religiosa que normalmente encenava acontecimentos bíblicos. Quer isto dizer que havia toda uma estrutura, todo um quadro de leitura, que depois vai criar a metodologia da ecologia do Panofsky e outras tantas coisas, que gera uma estrutura ou um dispositivo que delimita o espaço e cria uma propriedade. Agora, um entre parênteses, é sobre esta questão que depois entra o texto do Benjamin, e é sobre isso que ele vai falar. Que gera um limite, uma propriedade e que cria uma grelha que permite ao sujeito, que é aquilo que permite ao sujeito ver qualquer coisa, portanto, o que é real. Por isso é que, se voltarmos ao panóptico, os vestidos estavam numa cela que tinha uma porta, e portanto essa porta era uma espécie de tela que também vai ocupar o Foucault nas palavras e nas coisas, ele vai pensar isso, palavras e nas coisas com o quadro do Velázquez, cria uma determinada tela, um quadro que dispõe o real e que o apresenta como sendo evidente, portanto a questão da visibilidade é inteiramente oportuna. Poder-se pensar, eu não me lembrei disso, poder-se pensar perfeitamente a questão da visibilidade a partir do bioma do Bartoli. Grande ideia. Bom, é muito saboroso ouvir este debate, enfim, que é, eu penso, um levar aos limites das ideias de que cada um parte e que cada um propõe. E eu gostaria, não sei se vai ser uma pergunta, mas enfim, é uma interpelação que me foi surgida a partir da comunicação de Samuel. Eu penso que ele já se sorri porque sabe porquê. Mas que provavelmente também atravessa as outras comunicações. E que é esta ideia que me interessa muito da procura e do trabalho de subjetivação nos estoicos, não é? Ora, eu penso que esses processos de subjetivação que o Samuel referiu e que fazem parte da pesquisa última de Michel Foucault, eu diria que não nos podem permitir, sem mais, projetá-los para aquilo que me parece estar em causa em Bartoli, não é? Nenhuma leitura aqui colocada vai fechar o sentido nunca daquele conto. Portanto, é desse primeiro pressuposto que eu parto. Mas, posto isso, a minha leitura iria no sentido de que este texto é um texto que se integra naquilo que poderíamos chamar uma literatura, uma escrita do neutro, do apagamento, e portanto que aquilo que estaria aqui em causa, e nessa medida eu interpelava também o Ricardo, seria um processo de dessubjetivação e não um processo de subjetivação. Porquê? Porque chamar individualismo, colocar aqui um processo de individuação no sentido mais positivo, da criação de uma positividade,
eu penso que é um investimento de sentido que estamos a fazer naquilo que eu leio, aquilo que eu leio como pura suspensão. Não é? Portanto, a questão da leitura, do enfoque de Bartleby como sendo uma positividade, uma procura de si, portanto um processo de subjetivação, é um processo de investimento de sentido. E eu percebo que o Samuel vá nessa direção porque faz depois a relação com aquilo que na contemporaneidade nós podíamos encontrar como preferia não é? Que é o vegetariano, que é o turismo, como é que lhe chamou, de ermitérios turísticos. Os ermitérios, portanto, os processos de asqueses para ir buscar o sentido etimológico. Ora, eu penso, no outro dia ouvindo enfim, uma figura por demais conhecida da Academia Brasileira, que é Muniz Sodré, falando num outro âmbito, e ele dizia uma coisa muito interessante. Essa possibilidade que nós temos hoje de não ser propriamente crentes, mas sermos ascetas, vegetarianos, ecologistas, é a nossa pequena transcendência. É a nossa pequena transcendência, e eu chamaria a isso uma pequena transcendência, isto é, um efeito de investimento de sentido na criação do tal individualismo. Ora, o que me parece que há ali é uma imanência absoluta. Não há, para mim, não há criação de pequena transcendência, não há transcendência, portanto não há investimento, há um processo de subjetivação maquínica, que nesse sentido projeta aquele conto. Eu ontem fiz referência a isso, mas enfim, a pessoa não pode trabalhar tudo. O coloca muito perto da colónia penitenciária de Kafka, não é? Onde a máquina se avaria, e a máquina, ao avariar-se, ela não permite ao sujeito condenar, que apesar de tudo é condenado, não é? Mas que chega lá um processo de subjetivação, não é? À sexta hora, como diz o narrador, à sexta hora ele vê-se, quer dizer, o mundo revela-se-lhe, não é? E ele tem essa epifania absoluta de ter entendido o mundo, o sentido e o universo. E aquilo que acontece com o pobre do guarda, não é? Que sabe isto tudo, mas é que a máquina avaria-se e ele não consegue essa subjetivação. Não é? E, portanto, o que me parece aqui de irremediavelmente desesperante, isto é, de processo de negatividade, é justamente essa dessubjetivação absoluta. Nós não podemos salvar Bartleby com mas ele o que queria era isto ou era aquilo. Eu penso que é a época, não é? A suspensão absoluta e irrecusável do sentido. Enfim, é uma leitura passando pelas três comunicações, mas não sei o que é que vos sugere. Pois é, eu sabia, e no início disse que era provocatório, porque quando já tinha assistido à intervenção da professora Maria Augusta Barros, e sabia que vai num sentido diverso. Eu, de qualquer modo, eu agradeço e até concordo perfeitamente com isso. O que eu tive aqui foi tentar explorar outras linhas, se seriam possíveis ou não. Portanto, e para as explorar tive que as fazer. Portanto, e agora, terminado esse caminho, é que se pode avaliar se é possível pensar. Eu concordo realmente que se pode ver de subjetivação, essa suspensão, mas ao mesmo tempo havia ali pormenores na narrativa que me davam ideia de que poderia ser algo mais do que isso, que poderia ser esse tom, esse enigma da forma e o desinteresse, que acaba por não ser interesse, porque Bartleby responde, simplesmente não ignora. Portanto, eu achava que havia uma dialética de interesse, desinteresse, de ligação ao mundo com desligação do mundo.
nessa narrativa, e por isso quis explorar esta via, mas percebo que pode ser difícil de sustentá-la. A minha ligação aos históricos foi apenas dar-lhe um certo fundamento histórico, mas efetivamente pode ser, e claro que pode ser um efeito de sentido que estou a dar à narrativa. Eu estava-me também a lembrar de um outro conto de Kafka que se chama, sobre o artista da fome, em inglês, se chama The Hunger Artist, em que é parecido com este. Ele também decide não comer. Só que aqui, no caso de Kafka, é diferente porque há um certo estrelato desse ato. Ele é apresentado em feiras, as pessoas observam, vão confirmando que ele não pode comer e acaba por haver uma reverência dessa abstinência. E de certo sentido é parecido com Bartleby, porque ambos decidem abster-se de alguma coisa. Mas e o que eu estava aqui a tentar trazer à colação era que decidem, mas que isso não significa um apagamento de si próprios. E eu acho que no caso dessa novela de Kafka torna-se mais claro que ele necessita de estar ali dentro da jaula e de ser visto por todos, e que necessita, para existir, de não comer. Claro que depois vai levar à sua morte, também, tal como Bartleby. Mas achei que, ainda mais nesta novela de Kafka, neste conto, que pudesse revelar-se ainda mais essa certa afirmatividade do sujeito. Mas, claro que depois também é difícil, às vezes, eu tenho noção de que ao ligar individualismo, subjetividade e não as justificar bem, como fiz aqui, temos pouco tempo e acabei por não o fazer tão bem como poderia e como julgaria que seria útil, às vezes torna-se perigoso e caímos em frases feitas que não nos ajudam nada a pensar. Portanto, em resumo, eu concordo até e obrigado também pela intervenção. Realmente esse é um problema e temos que cuidar dessa dialética. Já que, no fundo, estamos todos convocados, se quiser. Embora não seja seleção, eu vou contar apenas uma história muito rápida, porque ontem acabei por, em exposição, não poder vir para a tarde, mas acabei por, of all things, no Facebook, falar sobre o colóquio, e acabei até por ter uma conversa bastante interessante com uma pessoa conhecida do departamento, mas não estando eu aqui não vou mencionar quem, mas é público, portanto, se quiserem podem descobrir quem. Mas acabámos por esgrimir alguns argumentos e acabámos por chegar a uma conclusão muito aproximada dessa, não é? Porque, apesar de tudo sendo, quer seja o ato do Bartleby, um ato voluntário neste sentido positivo, apesar das palavras serem I would prefer not to, mas quer seja um ato voluntário, quer seja um ato apenas de impotência, não de potência como se falava ontem na comunicação do António Correia, mas de impotência, em todo o caso, a verdade é que ele está, e aqui talvez fazendo a ponte com o Ricardo, a verdade é que ele está completamente preso ao dispositivo, ele não consegue escapar-se do dispositivo, não é? E uma das expressões que eu achei bastante interessante, e por isso repito, do tal meu interlocutor no Facebook, era que ele morre, é verdade, mas morre na prisão e não na floresta, não é? E acho que o facto de ele morrer, isto é, não só ele, enquanto está vivo, não sai daquele espaço que é o escritório, como depois também não sai daquele espaço que é a prisão. Portanto, até mesmo fisicamente o dispositivo obriga-o, por mais que as palavras digam outra coisa, as palavras dele tentem ser outra coisa, fisicamente não consegue sequer essa pequena transcendência. Bom, tentando não responder, mas qualquer coisa à questão da professora Maria Augusta Abad, eu não, se eu percebi bem,
não podia concordar mais, porque a questão justamente que o dispositivo põe para pensar a questão da subjetividade se nos interessa pensar mais a questão da subjetividade. Se já não é preciso pedir há uns anos atrás houve que eu diria que é um grande filósofo francês, que é o Jean-Luc Nancy, organizou um número de uma revista que se chamava Après le sujet qui vient. Talvez parece ter sido a subjetivação que veio. Agora, não sei, talvez seja preciso perguntar o que é que vem depois da subjetivação. Alguns, se calhar, diriam que era o Dasein heideggeriano, espero bem que não. Mas a questão que se põe no dispositivo e no Bartoli, que parece-me óbvio, e em primeiro lugar, poderíamos então referir a questão outra vez da narrativa, é que aquilo que o advogado começa logo por referir no início do conto é que conheceu imensos copistas, deles poderia dizer tudo, mas que Bartoli não podia dizer nada. E isto porquê? Porque o Bartoli é como se fosse, como se este conto tivesse uma estrutura narrativa que se vão abrindo, e a primeira logo que se abre, e logo o primeiro espanto é o Bartoli que não tem narrativa, que não tem, e quando eu digo não tem narrativa, quero dizer não tem identidade, e quem eu estou a pensar, como a pessoa do Augusto Barros já sabe que eu estou a pensar, é em Paul Ricoeur, que justamente coloca a identidade como uma identidade narrativa. Ora, o primeiro embate com Bartoli é uma figura completamente despersonalizada, desubjetivada, eu diria mesmo incoincidente com tudo. E aquilo que eu acho que se encontra em Foucault, pelo menos em dois textos, um texto que eu agora não me lembro do nome, que ele tem sobre o suicídio, que é uma coisa muito curta, e um outro texto que foi o último que ele publicou em vida, sobre o vitalismo, e outros textos de Deleuze, sobretudo o último que ele também escreveu, sobre a imanência a uma vida, e o Agamben também tem explorado muito nessa senda desses dois autores, é a ideia de uma incoincidência consigo próprio. E é aí que ele coloca, depois o Agamben coloca a questão da incoincidência e vai buscar aquelas coisas muito agambinianas, dos génios romano e da magia do Kafka e uma outra muito interessante, que é o Corcunda do Benjamin. É a ideia de que há sempre algo que é coincidente em nós, há sempre a psicanálise também o pensou, o Lacan, que foi o grande pensador da subjetividade do século XX, também pensou isto radicalmente, através da estrutura do abandono. Aquilo que se podia pensar como sendo um dispositivo do abandono, a ideia de um abandono de nós próprios. Nós estamos consequentemente em abandono, que era a questão que estava ontem naquele filme que nós vimos, do Beckett. E então, o que é que se coloca aqui nessa questão do abandono? É que mesmo perante nós próprios, no mais íntimo de nós, aquilo que parece ser mais íntimo de nós não coincide com nós próprios. Portanto, nem nós, que na precariedade absoluta de todas as ligações humanas, que queremos ter algo seguro e que esse algo seguro seja nós, aliás era isso que desesperava ao limite Descartes, é que mesmo dentro de nós há algo que é descoincidente, há algo que é profundamente subjetivador. E é essa questão que eu julgo que o dispositivo põe, e é essa questão que poderia ser perfeitamente pensável a partir de Bartoli, que radicaliza ao máximo essa questão da subjetividade, porque ainda podíamos tentar resolver e não absolutizar completamente a subjetivação e tentar pensar a subjetividade como uma tensão entre subjetivação e subjetivação, mas em Bartoli não há qualquer tipo de subjetivação, não há qualquer tipo de intencionalidade, não há vontade, não há... O Bartoli é qualquer coisa, não sei. Eu agradeço a vocês terem respondido, porque permitiu certas revelações das vossas posições. Sim. Para mim, pessoalmente, me chamou muito a atenção foi o personagem do patrão, que
é confrontado com o Bartleby, que é uma pessoa que, pronto, não age como as outras pessoas, não cumpre as suas tarefas, mas a verdade é que no dia a dia deparamos com uma série destas pessoas e não temos perante elas aquela reação do patrão, de preocupação não conseguir ultrapassar aquele personagem. Fez-me pensar que o problema do Bartleby então era a presença dele num espaço concreto. Isso pode-se dizer talvez pelo verbo ocupar, não é? E faz todo sentido falar do verbo ocupar quando se fala em Wall Street. E eu queria se calhar perguntar qual é que era a opinião do painel em relação se ainda é hoje possível a presença física, material, ter alguma importância, e se, por outro lado, quer dizer, se tem importância, especialmente no mundo em que a densidade populacional está a aumentar tanto, até que ponto é que a presença física pode ser uma forma de protesto ou de se fazer ouvir nesse dispositivo, qual é o papel da presença física num caso específico? Bom, o que é que se pode dizer em relação a isso? Estás a pensar nos protestos dos indignados? Mas estava a pensar também, por exemplo, virtualmente, uma das formas de protesto é precisamente ocupar um servidor com um determinado número de visitas que torna um servidor demasiado ocupado e faz deixar de funcionar. Portanto, já sei. Olha, são dois modos de ocupar, duas presenças em dois locais concretos. O Bartleby é inultrapassável por isso, porque é uma presença no escritório e eles não sabem como lidar com aquela presença naquele lugar concreto. E depois, em todos os sítios por onde passa, essa presença é inultrapassável. Eu queria perguntar se acham que essa questão da presença, se ainda é possível fazer-nos ouvir pela presença virtual, material, o que é que significa essa presença? E é uma subjetivação? Há um texto absolutamente perspicaz, que é do Deleuze, que se chama Pós-Scriptum sobre as sociedades de controle. Chama-se como? Pós-Scriptum sobre as sociedades de controle. Obrigada. Está num livro que se chama Paul Farley. Nesse texto, o Deleuze diz que as nossas sociedades já não são aquilo a que o Foucault chamava as sociedades de disciplina. Nós hoje vivemos em sociedades de controle. Dizer que nós vivemos em sociedades de controle é dizer que nós não precisamos de mais nada porque temos a cibernética. E isto é, claro, uma maneira irónica de nos referirmos a isso. Outras pessoas reconhecem isso de outra maneira. Houve alguém que disse, talvez no desespero do fim da vida, que temos a cibernética, já não precisamos da filosofia, o que é que eu vou fazer à minha vida depois até o projeto político que me pareceu a mim que aquilo funcionava muito bem não ter funcionado, talvez então agora no desespero total chegue Deus. Eu já me perdi o que é que eu estava a dizer. O Deleuze. Então nesse texto do controle, o que é que lá é interessante? É que o Deleuze normalmente refere-se ao capitalismo como sendo, e há uma figura que ele tem num texto que eu não me lembro o nome, mas que está inserido numa coletânea póstuma, que ou é a Ilha Deserta ou é outra, no qual ele diz que o capitalismo é uma roldana imensa onde cada um de nós somos peças que estão nessa engrenagem. O que é que o Bartleby faz? A presença do Bartleby, que até ontem se falou nisso, que se recusa no limite a ser despedido. O patrão despede e ele diz que preferia não ser despedido. O que é que significa a presença do Bartleby num sítio onde está constantemente a ser expulso? O que é que isso pode significar em termos de mobilização política ou não? O que eu quero dizer é que aquilo que o Bartleby faz, aquilo a que ele opera, é uma falha. Nós hoje vivemos num mundo altamente tecnicizado e há uma pessoa que percebe muito destas coisas, que normalmente costuma dar sempre um exemplo muito concreto e que diz ele assim: ok, nós vivemos num mundo perfeitamente tecnologizado, até à nossa carne, indiscutivelmente, mas de repente temos um blackout e tumba a realidade cai-nos em cima. E o que é que isto significa a realidade nos cair em cima?
significa que temos uma falha, e uma falha que opera e que destabiliza completamente o dispositivo, e destabiliza o dispositivo do seu interior. Quero isto dizer então que, no caso do Barclay, se quiseres então pensar a questão, no exemplo que tu referiste da virtualidade, de usar, por exemplo, os novos média como formas de protesto político e de, eu não sei se poderia classificar isso que tu disseste como pirataria ou não, o professor João Escosa certamente saberá explicar isso, mas atos de pirataria e de lançamento de vírus na internet ou de ocupar virtualmente sites e de impedir o seu funcionamento normal. Isso foi uma questão que é determinante e que essa é uma outra das questões que têm que ser pensadas, que é perante o conhecimento total perante o caráter óbvio de que a técnica não é nada que seja controlado por nós próprios, a técnica não é um instrumento. Então, como se dirigir à técnica, como controlá-la, como delimitá-la, como lidar com ela. O que o Deleuze diz é justamente, e diz ele que é a tarefa política para a nossa humanidade, e depois o Agamben também vai retomar essa formulação da tarefa política da nova geração, é justamente perante aquilo que é nosso, perante aquilo que é a nossa realidade, perante aquilo que está disposto perante nós, seja a internet, seja o telemóvel, seja o que for, é saber justamente usá-las e como usá-las. E como fazer, e como não ter um direcionamento em relação, por exemplo, ao telemóvel ou ao Facebook de prever como serem intrinsecamente bons ou intrinsecamente maus. Também não é dizer que o ser intrinsecamente bom ou o caráter ético ou moral da técnica advém do uso que dela fazemos, ou do controle que dela fazemos. É justamente perante aquilo que é a nossa realidade, perante aquilo que nos é apresentado, como é que nos mobilizamos em relação a ela, como é que nos desmobilizamos. E então, parece-me a mim que essa resposta, essa pergunta, eu não sei dar a resposta, e as voltas que eu coloquei dar são mais do que significativas disso, mas é uma questão determinante, que é de saber como lidar com a técnica, como lidar com as categorias que nós estávamos sempre habituados a usar e que a técnica altera completamente. Se elas ainda nos são úteis, se não são úteis, a questão da presença é uma delas, que é uma questão desde os gregos que nos persegue. Faz ainda sentido falar de uma presença, faz ainda sentido falar de identidade, faz ainda sentido a pensar numa mobilização política que seja uma mobilização política num espaço concreto, seja Wall Street, seja em frente à Casa Branca, seja em frente ao FMI. Faz mais sentido utilizar o Facebook ou não, ou outras tecnologias. Bom, essa é a questão de como relacionarmos com o dispositivo. E a mim parece-me que esse relacionamento com o dispositivo, independentemente de pensar a questão da presença ou não, é sempre um relacionamento que passa por, primeiramente, por uma boa dose de razoabilidade, que afinal de contas não está nada bem distribuído entre nós, e segundo, o que é que ia dizer? Ter uma boa dose de razoabilidade e, sobretudo, saber pôr o problema, que é essa a questão, que era aquilo que eu ia tentar dizer na segunda parte da minha comunicação, que é como nos dirigir a essa realidade, como pensar, como refletir sobre ela num mundo que, justamente, como pensou muito bem Hannah Arendt, criou uma espécie de impossibilidade de pensar. Pronto, parece-me que é essa a questão fulcral, uma delas. Tentaria responder de forma bastante breve relativamente à questão dessa ocupação fazer ou não sentido, e até do ponto de vista muito narratológico, de certa forma. Eu acho que é importante não esquecermos que, de início, e aliás eu estava à procura dessa citação, de facto citei, de início o Bartleby é o mais eficiente dos empregados dele.
E é só, isto é, não teríamos narrativa, não teríamos história, não teríamos nada para contar se, apesar de ele dizer que não há nada para contar, afinal há muito, não teríamos nada para contar se simplesmente ele tivesse contratado um empregado ineficiente. É por essa diferença de alguém que é muito eficiente e de repente, não é tão de repente quanto isso, é progressivamente, deixa de ser. É por isso que essa presença se faz sentir, essa presença física se faz sentir. Tentando transpor para qualquer tipo de Occupy virtual ou físico mesmo, eu acho que só quando sentimos essa diferença, voltando à velha história da diferença que faz uma diferença do Bateson, é só quando sentimos essa diferença que isso pode, de facto, trazer alguma coisa, eventualmente mudar alguma coisa. Bom, para não ficar mal, e não tenho muito a acrescentar, mas diria só uma coisa e vou também dizer. Bom, o espaço é o quadro da relação. E aqui isso é importante, apesar de olharmos, tendemos a olhar para o Bartolomeu de maneira técnica, mas também podemos olhá-lo como uma busca pela relação. A verdade é que o patrão nunca nega nem despreza o Bartleby. O Bartleby também nunca nega o patrão, até lhe responde. Responde-lhe é a sua preferência negativa. Mas, portanto, desse ponto de vista, a ocupação daquele espaço e aquele corpo ali naquele escritório é ainda um grito pela relação que ele tem com o patrão. Mas é um grito mudo e é um grito negativo, literalmente negativo. É isto. Acho que... Eu tinha uma pergunta, se puder ser. Não sei, perguntar à professora. Eu, por mim, Podemos embora perceba que nesta altura é um excesso, mas obviamente que temos 2 pessoas inscritas. Okay, Até então, eu queria fazer mais perguntas já, então não estendemos então a faço. Primeiro sessão. não faço. Vamos deixar... Estendemos então a sessão a estas mais 2 perguntas e depois teremos mesmo que encerrar. Foi-me levantada pela dúvida posta entre morrer um corpo e falhar uma máquina. Isso põe-me uma questão entre a ruptura e a falência. Não sei se há aqui algum linguista, e para mim os linguistas fazem sempre falta para entender a língua como matéria de expressão, mas põe-se-me a diferença, e isto liga com a sua tradução da palavra alemã pela francesa de dispositivo. E eu não sei o alemão o suficiente para perceber que para mim não me satisfaz a noção de dispositivo. E em 3 palavras é isto. O que é morte? Não é uma ruptura momentânea, é uma coisa que vai sendo por falência das conexões dos organismos que permitiam a vida. Na máquina dá-me a ideia que a falência é uma das partes que entrou em colapso. Mas pode-se desmanchar, pode-se recuperar, pode-se, que é um bocadinho diferente do que usar as técnicas da medicina, das massagens cardíacas, isso. Em relação à sua, põe-se uma diferença entre dispositivo, organismo, estrutura, etc. Eu tive a sorte de ter o padre Manel Antunes em Cultura Clássica e explicou-nos o que era uma estrutura vinda do grego e como é que passou a evolução semântica do estrutor, etc. Tenho a dúvida. Em relação ao... Não conheço esse texto. Conhecia um espaço panopliano que é, e se alguma vez tiverem a oportunidade de o visitar, vale a pena visitá-lo, pelo menos devem conhecê-lo em filme, há pelo menos um documentário, que é o Hospital de Alienados, que era assim que se chamava na época, não é o Miguel Lombardo. Eles vão ter na plataforma Moodle, vão ter o link para o filme do João César Doutor Monteiro.
e para o hospital. E o Ricardo fez um trabalho lá no ano passado. Sim, mas independente disso, aqui O Ricardo e o Bernardo, não é? aqui a penitenciária da Marquês da Fronteira também, espacialmente, era o que era preconizado pela arquitetura das prisões no fim do século XIX. Pronto, e a experiência espacial de partilha é uma coisa... Eles fizeram lá um trabalho no ano passado fotográfico, documental, e os alunos do primeiro ano vão ter no Moodle o link... É básico entender-se. Vão ter. Pronto, olha, obrigadíssima. Eu só conheço os espaços como arquiteta que sou, não é? Há um problema que se me põe em relação ao dentro e ao de fora e ao sentido do devir no tempo e na palavra própria narratividade. Pronto, se deixem cair, se não tem resposta nenhuma, é só porque as vossas questões estão a pôr... As sobranceiras do Bernardo têm a falar em fluido. Eles são os grandes especialistas nisso. Pronto, Essa é uma palavra. é para mim, design é qualquer coisa que é isto que é a vida para mim. É sempre o aspecto biológico entre o que está sendo. É por isso que eu uso sempre muitos gerúndios. Para mim o gerúndio é a forma verbal que me transmite a vida. Não poderia ser jornalista, que é uma das primeiras coisas. Eu vou dar uma não-resposta muito rápida, que é entre quais foram as palavras que utilizou, a falência da máquina e relativamente à vida biológica. Era a questão da morte, da falência, de família, quer dizer, por isso é que eu perguntei se havia aqui um... Fugiria a responder utilizando uma terceira palavra intermédia, que é uma das minhas palavras favoritas. E é uma das minhas palavras favoritas exatamente porque é utilizada, embora as pessoas normalmente não conheçam tanto essa segunda acessão, é uma palavra que é utilizada quer para os seres vivos, quer para coisas nem mecânicas, menos do que isso, que é a palavra fadiga. Fadiga. Eu achei muita piada aqui há uns tempos, quando tive de fazer tiveram de fazer, não fui eu, uma reparação numa canalização e o diagnóstico era que os canos estavam em fadiga. Em fadiga, exato. E, portanto, acho que a palavra que consegue não responder, não optar, ficar ali no meio termo, porque tanto serve para o ser vivo quanto para uma coisa completamente inanimada. Obrigada. Bernardo é que dirige as coisas, é o chefe da orquestra. A Rita também tinha uma questão. A Rita tem uma questão, se calhar, fazemos assim alternadamente. Sim, se quiserem depois juntar as respostas todas, eu mereço. Ia fazer um comentário à intervenção do Samuel. Eu fiz uma leitura muito próxima daquela que tu fizeste, do Bartleby. E acho que tem muito a ver com aquilo que nós ouvimos ontem falar de resistência, como um gesto de resistência. E se calhar não vou muito. Não, se calhar até tenho uma pergunta sobre isso. Aquilo que a professora Maria Augusta e o Ricardo, não querendo estar aqui a chover molhado, sobre a questão da subjetividade ou dessubjetividade, não é? Em que vocês, a professora Maria Augusta e o Ricardo, parece que estarão inclinados a não reconhecer nenhuma subjetividade a esta personagem. Se ouvi bem. Correto? Ouvi bem? Pronto. Ora bem, eu pergunto então se ele só se dá a notar pela tal falha, houve alguém que falou, acho que foi o Ricardo, ou pela ineficiência, que falou o professor Jorge Rosa, se ele só se dá a notar nesse momento, a pergunta que eu faria é se lhe reconheceriam subjetividade caso ele preferisse sim ser. Ou seja, se ele não produzisse essa falha, se é disso que depende a concessão ou não de subjetividade. A partir do momento em que ele se recusa a não ter vontade, e eu até discordo disso, acho que ele tem muita vontade mesmo. Portanto, se é por isso, se ele não se tivesse dado a notar através dessa fórmula, se então aí já estariam inclinados a reconhecer alguma subjetividade. Ele recusando-se a obedecer ou a ser, se é por aí que não lhe reconhecem nenhuma subjetividade.
Voltando ao Samuel, achei muito interessante a referência aos anacoretas, precisamente, não é? Que constituem um exemplo, dentre muitos, daquela experiência religiosa de isolamento, não é? Portanto, eles iam para o deserto, fundavam suas comunidades no deserto à espera de um momento de iluminação. A tragédia para o Bartleby é que esse momento nunca chega, não é? Ele recusa-se a participar ou põe-se à parte, mas esse momento para ele nunca chega, portanto ele morre sem, mesmo que não morresse, como disse o professor Osvaldo, não é o mais importante se ele morre ou não. E também, voltando à noção do dispositivo do Ricardo, que ele explanou abundantemente, se há espaço para haver vontade dentro do dispositivo ou não, ou se é possível, se temos que nos retirar dessa disposição ou seja, se há algum espaço de liberdade dentro do dispositivo. E queria perguntar ao Samuel, não agora, mas um dia podemos falar mais tarde sobre isso, se nas experiências que tu falaste, religiosas ou de vegetarianismo, ou pessoas que até se recusam a alimentar, eu pensei também naquela, e até naquilo que o colega disse, que encontramos muitas pessoas, nós até temos uma pequena piada, que achamos que há um Bartleby a trabalhar no bar desta faculdade. Nós tratamos-la por Bartleby, é verdade, o Ricardo sabe isso. Não me tinha contado. É verdade. Nós temos que um Bartleby, temos que conversar. Achamos que ela escusa-se a fazer... Não é? Até que o colega estava a dizer, portanto, nós temos a sensação que nos deparamos com muitos Bartleby's ao longo da vida. E pensando nessas pessoas que tu referiste, que portanto, querem sair do tal dispositivo e se querem libertar um pouco, a questão da escolha entre a sobriedade e a ebriedade. Não é? Portanto, temos que escolher levar uma vida de sobriedade e não de ebriedade.